Tem reunião essa semana entre o Inter, o Wanderson, o staff do atacante. Tem muita coisa pra gente falar, porque é o seguinte, tem a janela da França que fecha, tem a janela da Turquia que fecha e muito bastidor a respeito dessas negociações aí do atacante do Inter. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, tudo certo? Como é que vocês estão? Eu tô aqui, ó, na última etapa, basicamente no último degrau para chegar em Porto Alegre, para voltar a Porto Alegre depois de, olha, 28 horas de aeroporto, de chá de banco, de translado de avião, enfim, cara, eu tô pegando o quarto avião para voltar a Porto Alegre depois de pelo menos ter passado 2 semanas maravilhosas com meu filho, né? Não tenho nada, mas nada do que reclamar. Tá? Mas assim, a gente tem alguns bastidores, é importante a gente conversar sobre o Internacional e o que está acontecendo no Inter, tá? Então vamos fazer o seguinte, vai até o fim desse vídeo, vai até o final desse vídeo e te liga no que tem sobre o Wanderson, porque antes eu vou te falar o seguinte, KTO. A KTO nesse final de semana tem muita odd boa, tá? Muita odd boa, porque é o seguinte, tem Campeonato Brasileiro, tem as principais ligas da Europa, tem muita coisa legal para tu pegar e brincar com a gente, ou aqui no meu canal, ou lá no VDG, enfim, tem muita coisa legal pra gente fazer junto, tá? Então tu vai ali, te cadastra, kto.com, bota o código Ernest e ganha 20% em free bet, beleza? Pra tu aprender como é que funciona toda a jogatina e vir aqui brincar com a gente, tranquilo? Vamos lá. O Inter está muito próximo, na verdade, de repetir a escalação que venceu o Avaí, agora contra o Juventude na próxima segunda-feira, com o retorno só do Daniel. A tendência é que o Mano Menezes ele continue botando o Edenilson no banco, continue com o Alan Patrick também no banco, tá? E dê sequência para o Johnny e para o Maurício. Johnny e Maurício que não só estão numa fase muito boa, mas eles também estão naquela mira que eu falei para vocês de jogadores que podem ser vendidos, jogadores que podem ser negociados agora para 2023. O Inter precisa fazer caixa, o Inter precisa de dinheiro, o Inter precisa pegar mais, ter finanças mais palpáveis para poder trabalhar a questão de reforços, principalmente pelo fato de que ano que vem a tendência é ter Libertadores, tá? Então vamos lá. Daniel, que volta depois da suspensão, cartão amarelo. Bustos, Vitão Mercado com o René, o Gabriel, o Edenilson vai ficar então no banco, fica o Depena e o Johnny, tá? Com o Alan Patrick no meio, lá na frente o Wanderson e o Alemão. Essa é a tendência do time que enfrenta o Juventude agora 8 horas da noite na segunda-feira no Beira-Rio, tá? A semana ela vai ser importante para o Inter, por quê? Porque o Inter ele vai conversar com o staff do Wanderson para definir então o tempo de contrato do Wanderson, o salário do Wanderson, a bonificação do Wanderson e tudo que o Wanderson vai ganhar no ano que vem a partir das temporadas que ele vai assinar e vai renovar com o Internacional. Tá? A gente tem que falar algumas coisas importantes. O Wanderson, a tendência é que ele fique mais 4 temporadas no Inter, até 2026. Então ele ficaria 2023, 2024, 2025, 2026. O Wanderson faz 28 anos agora em outubro. Tá? Então ele sairia do Inter, se ele ficasse todas as temporadas, ele sairia do Inter com 32 anos. Ainda teria a possibilidade, daqui a pouco até, de o Alessandro Barcelos, se ele for renovar, se ele for reeleito, por exemplo, vender o Wanderson nesses 4 anos e ainda fazer um dinheiro, fazer um caixa com o jogador, né? O Inter vai pagar 4,5 milhões de euros em 6 parcelas para o Krasnodar. Isso está certo já, isso está confirmado. Agora, como a questão que o Lille e o Trabzonspor, tá? Eu sempre confundo esse nome é difícil de falar. Eles estão interessados também no Wanderson, provavelmente vai ter mais uma bonificação, provavelmente vai ter mais alguma questão aí que o staff vai negociar. É importante a gente dizer o seguinte, ó, a janela na França, ela fecha agora dia 1º de setembro e a janela na Turquia, ela fecha dia 8, fecha uma semana depois. Tá? Também uma outra coisa importante, o Wanderson neste momento, ele é fácil, tá? Entre aspas, de negociar. Por quê? Porque não tem o intermediário, o pai do jogador, que é o empresário do jogador, é quem lida com os valores, o tempo de contrato, com as negociações em que ele faz. Então não tem, por exemplo, aquele joguete clássico do empresário, né? Ah, mas é que se tu não aceitar, o fulano aceita.
tá? São, claro, né, propostas que chegam por meio de outros intermediários para o pai do Wanderson, por exemplo, e aí a partir disso ele avalia, ele vê, ele diz sim, diz não, fala com o Inter e tal. Tem uma outra coisa que é importantíssima, tá? O Inter tem a garantia jurídica de que ele tem a prioridade em comprar o Wanderson. Então, assim, tem muita coisa que o Inter deixou bem alinhavado, e isso é importante. O Inter fez bem nesse sentido, tá? O Inter fez muito bem nesse sentido, porque quando o Inter vai e contrata o jogador por empréstimo, ele já deixou tudo programadinho no contrato de como ele faria para ter o Wanderson caso o Wanderson fosse um jogador de sucesso aqui no Brasil. Lembra? Tem até um jornalista russo, tá? Que tinha dito aqui que ele seria muito parecido com o Bruno Henrique, ele ia se dar muito bem aqui. E realmente, né, antes da lesão ele estava se dando muito bem, tanto que ele fez 6 gols em 20 jogos com a camisa do Inter, né? Era um cara que estava em destaque muito e estava com certeza sendo o protagonista do Inter na temporada. Aí veio a lesão, ele ainda não voltou a ser o Wanderson, aquele que a gente estava acostumado, mas com certeza é um cara que o Inter tem que apostar, é um cara que o Inter tem que contratar, e o Inter tem que, obviamente, não perder ele para a temporada de 2023, que é uma temporada de Libertadores. A tendência é uma temporada que o Internacional tem o último ano de, por exemplo, gestão, da atual gestão. Para ser reeleita tem que ganhar alguma coisa, no mínimo um gauchão, tem que ganhar no mínimo uma continuidade maior na temporada, né, em competições que, por exemplo, não deu certo esse ano, como Copa Sul-Americana, no caso vai ser a Libertadores, e Copa do Brasil, né, que perdeu para o Globo, perdeu para o Melgar também. Então é um ano importante para o Inter também politicamente. E claro que a gente vai falar sobre isso ao longo aqui dos conteúdos do canal, beleza? Te inscreve, vem junto, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, porque toda vez que tu faz isso, o YouTube sabe assim, ó, eu gosto dos conteúdos do Ernest, então quando o Ernest coloca um conteúdo novo, tu vai receber no teu celular, tu vai ter a notificação, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!